Qual o efeito Airbnb para o cenário hoteleiro no Brasil? Para quem tem pousada, hotel, hostel independente no Brasil. Qual o efeito que o Airbnb está trazendo para a economia hoteleira do Brasil inteiro? Nós vamos trazer neste vídeo alguns cenários do que o Airbnb está impactando, como o Airbnb está impactando o empreendedor hoteleiro, o pousadeiro, o hosteleiro, aquela pessoa que tem o seu meio de hospedagem há vários anos no mercado e como que ela está entrando no mercado brasileiro. Temos diversos tipos de cidades e vamos trazer um pouco desse conteúdo para você neste vídeo agora, combinado? Antes de continuarmos, se inscreva no canal, envie esse link para um amigo hoteleiro ou que tem imóvel de propriedade alugando no Airbnb e curta para incentivar eu e a minha equipe a estar compartilhando cada vez mais vídeos como esse para você hoteleiro do Brasil todo, combinado? Então vamos lá. Vou começar passando para vocês um pouquinho do que aconteceu com o Airbnb nos últimos 12 meses e também como que ele estava há 6 anos atrás. Há 6 anos eu escuto pessoas me perguntando nas palestras que eu dava na Equipotel, em empresas de networking, em eventos de corporativo para hoteleiros, diversas pessoas me perguntavam: o Airbnb está roubando o hóspede da hotelaria? Eu sempre respondi: não se preocupem com o Airbnb, porque ele não está roubando o seu hóspede. O Airbnb, quando começou, ele começou com a proposta de ter aquela propriedade que tem aquele proprietário que tem aquele imóvel de veraneio ou tem aquele apartamento que ele usa poucos meses no ano para um trabalho, por algum motivo, ele colocar aquele imóvel para rentabilizar por alguns dias no ano, poucos meses no ano, no período em que ele não está utilizando. Então a proposta do Airbnb no início era monetizar e fazer com que aqueles imóveis que estão parados por 2, 3 meses no ano gerasse alguma renda para o proprietário daquela propriedade. Essa era a proposta inicial do Airbnb. Porém, pós-pandemia, nos últimos 12 meses, o Airbnb mudou a abordagem dele, principalmente no Brasil, algo que já estava acontecendo no mundo inteiro. Então ele trouxe essa abordagem nova para o Brasil, onde nos últimos 12 meses o Airbnb veio e investiu milhões de reais em ads, tanto para redes sociais como Instagram e YouTube, além de canais de televisão e mídias tradicionais que o brasileiro já estava acostumado a utilizar. Então ele investiu milhões de reais e superou inclusive a Booking.com em investimento de ads aqui no Brasil nos últimos 12 meses. E qual foi a propaganda que ele trouxe para os brasileiros nesses últimos 12 meses? Ele trouxe a propaganda de você, aquele turista que está indo viajar a lazer para qualquer cidade turística, em vez de ficar hospedado em um hotel, fique hospedado num Airbnb, onde você vai ter uns benefícios diferentes de se hospedar em um hotel. Então ele trouxe exatamente esta copy, esse descritivo e essa chamada para as propagandas dele. Neste momento, nos últimos 12 meses, a minha resposta para os hoteleiros mudou. Sim, o Airbnb está roubando o seu hóspede e vai roubar cada vez mais o seu hóspede, porque ele mudou o propósito e o objetivo de como ele vende essas propriedades, tanto no mundo como um todo, assim como no Brasil também. E veio investindo pesado em marketing. Algumas cidades já estão colhendo o reflexo de todo esse investimento que o Airbnb fez. Eu conheço cidades no Brasil que tem 70% dos seus imóveis alocados em Airbnb. Como que está o cenário desses hotéis, pousadas ou hostels dessas cidades? Com certeza o fluxo abaixou já nesta temporada que nós estamos vivendo. Cidades de litoral, onde a maioria dos turistas estão se hospedando em Airbnb e não mais em hotéis e pousadas. Tem cidades também no Brasil do interior que também já estão sofrendo esse reflexo e já estão com mais de 30% dos seus turistas ficando hospedados em Airbnb. Então isso está acontecendo e com esse investimento milionário que o Airbnb fez em propagandas, em ads, vai refletir mais ainda do que já está refletindo nesta alta temporada. Então hoje eu respondo para os hoteleiros:
O Airbnb vai roubar os seus hóspedes? Sim, ele vai roubar e já está roubando em mais de 50% do litoral brasileiro. Hoje nós temos empresários já investindo pesado em comprar propriedades, casas, apartamentos e flats só para disponibilizar no Airbnb. Eu vou trazer um sinal agora no nosso próximo tópico, que o que está acontecendo e como que essa influência, esse efeito Airbnb está repercutindo no mundo como um todo. Eu vou trazer alguns cenários de cidades fora do Brasil, países que já estão colocando algumas restrições e estão se acostumando a trabalhar com essa nova tecnologia que entrega uma facilidade, uma experiência diferente, às vezes melhor ou pior, para os turistas que estão utilizando ela, combinado? Então, como que está o cenário mundial? Hoje nós temos Berlim, que é uma capital, uma cidade muito grande, que recebe muitos turistas, que proibiu o uso do Airbnb desde 2014 nas suas propriedades. Então, é uma cidade que vem com restrições há uma década já, impondo restrições para propriedades, flats e apartamentos que trabalham com Airbnb. Foi a primeira cidade no mundo a impor restrições com Airbnb. Nós temos Paris, que sediou a última Olimpíada, que aconteceu ano passado, retrasado já. Paris, que sediou a última Olimpíada no ano passado, também impôs diversas restrições, como por exemplo, apartamentos e flats em Paris, eles podem alugar pelo Airbnb no máximo 90 dias no ano, ou seja, eles só podem fazer locações por 90 dias. E para fazer locações pelo Airbnb, tem que fazer um cadastro na subprefeitura de turismo de Paris para poder realizar essas locações pela plataforma. Então Paris também foi outra cidade que impôs limitações. Barcelona é uma cidade que colocou e aprovou em 2024 uma nova legislação que a partir de 2029 está proibido o uso de plataformas como Airbnb, VRBO na cidade de Barcelona. Por qual motivo? As pessoas que trabalham lá já não estão tendo mais lugar para morar, porque é uma cidade muito turística e quase 90% dos apartamentos, residências estão indo para a locação do Airbnb. A Austrália é outro país que já tem diversas cidades pela Austrália que é proibido o uso do Airbnb também. E por que eles estão proibindo? O que é só para proteger o hoteleiro? É só para proteger o pousadeiro? Não. O Airbnb está trazendo uma ruptura na economia como um todo que não impacta somente o hoteleiro. Quando você tem uma cidade que eu conheço aqui no Brasil, que 70% dos imóveis são de veraneio e temporada e coloca para locação, a mão de obra local para trabalhar recepcionistas, garçons, pedreiros, atendentes de loja, toda essa mão de obra que a infraestrutura turística precisa para receber bem um turista, ela fica muito cara. Por qual motivo? Não tem mais lugar para essas pessoas morarem. Elas têm que muitas vezes morar em cidades próximas, distantes, às vezes 50, 100 quilômetros do lugar onde elas vão trabalhar. Fica muito cara a mão de obra para o próprio trade turístico, os restaurantes, lojas, hotéis, contratar essa mão de obra e como um todo, impacta a economia como um todo, aumentando o salário, custo dos empresários e também desconfigurando a parte social daquela cidade, onde a cidade deixa de ter a sua identidade, pois não tem mais uma cultura, não tem pessoas que moram naquela cidade. Então o Airbnb gera esse desconforto como um todo, cultural, econômico, para a cidade como um todo. Então essas cidades não estão colocando regras e impondo limites para plataformas como Airbnb e VRBO, simplesmente para proteger o hoteleiro. É para proteger a sua cultura, para proteger a sua comunidade, a sua rede social, para proteger a sociedade daquele município. Então é por isso que essas cidades estão colocando essas limitações. O que esperar para o Brasil? O Brasil é um país que nós temos muita dificuldade em tomar decisões jurídicas com essas plataformas. A gente viu a dificuldade que foi com Uber, com WhatsApp, com redes sociais, a briga que tem hoje em dia com o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, o que esperar? Não acredito que nos próximos 2 anos nós vamos ter uma regulação disso. Acredito que nós, hoteleiros, pousadeiros, rosteiros, vamos sofrer e vamos ter que nos adaptar, trazendo diferenciais para
nos diferenciar dessas propriedades que alugam pelo Airbnb e atrair hóspedes para o nosso meio de hospedagem. Porém, daqui 2, 3 anos, acredito sim que nós já vamos ter alguma legislação e acredito também que, como está acontecendo no mundo todo, no Brasil nós vamos ter algumas cidades que vai ser proibido o uso. Então fico alerta para empresários que estão investindo em compra de apartamentos, flats, imóveis, pesado, somente para alugar pelo Airbnb, pode ser um bom retorno no curto, médio prazo. Talvez no longo prazo, você vai sim sofrer restrições dependendo do destino onde você estiver comprando, que é algo que está acontecendo no mundo inteiro e vai ser tendência para o Brasil também. Então, se este vídeo te ajudou, trouxe um conhecimento novo sobre o efeito Airbnb no Brasil, compartilha com aquele seu amigo que está investindo ou que tem um meio de hospedagem para ele estar antenado no mercado e o que está acontecendo no Brasil hoje e o que pode acontecer lá na frente. Curta também, que ajuda eu e minha equipe a estar divulgando e produzindo cada vez mais conteúdo como esse para você. Obrigado e até mais.